Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da Suprema Corte Americana, que declarou a imunidade do Trump, né? Lembra que estava tendo essa discussão, ela tinha prometido realmente uma decisão para hoje, dia 1º de julho, e a gente teve a decisão, e foi uma decisão muito boa para o Trump e muito ruim para os democratas, no final das contas, o pessoal que quer prender o Trump pelo dia 6 de janeiro, lá de 2021, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peugeot 308, manual Evitem com a L4, Queria Ganhar Picanha e Levei Linguiça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Suprema Corte Americana está tomando uma série de decisões agora no encerramento desse semestre, né? Então, já tomou duas decisões muito polêmicas que a gente falou já num vídeo aqui no canal sobre a restrição a casos de obstrução. Obstrução é quando alguém tenta impedir um ato oficial, né? Quando alguém faz alguma coisa para impedir um ato oficial, e havia um entendimento anterior de que qualquer coisa que a pessoa fizesse para impedir um ato oficial seria uma obstrução. Por exemplo, o pessoal que fez o protesto do dia 6 de janeiro, né, eles fizeram um protesto grande com o objetivo de impedir a nomeação do Biden como presidente americano, né, a declaração do Biden como presidente americano. Então eles estariam obstruindo um ato oficial. Mas o entendimento da Suprema Corte foi diferente. Eles entenderam que você precisa fazer alguma coisa equiparável a destruir documentos, quebrar alguma coisa, forjar documentos, forjar algo para impedir esse ato oficial, né? E aí, nesse caso, a maior parte dos participantes do dia 6 de janeiro que só protestaram, não quebraram nada, não fizeram nada violento, não podem ser acusados de obstrução nesse caso, né? Então isso foi uma decisão que já aconteceu, a gente já falou sobre ela. Falamos também sobre a doutrina Chevron também, que caiu, que é outra coisa maravilhosa também, facilita muito, vai cair metade das regras ambientais nos Estados Unidos, agora vai cair porque caiu a doutrina Chevron, que dava direito às agências ambientais e de segurança do trabalho e outras agências americanas de criar regras onde não tivesse uma determinação expressa do legislativo, né? Então isso permitia que eles criassem regras absurdas, isso não podia ser contestado na justiça, porque entendia-se que eles tinham essa coisa, né? Não tem nada a ver com 6 de janeiro, mas era um outro caso importante que foi julgado pela Suprema Corte agora. E esse agora, muito grande também, é a questão da imunidade por atos oficiais do Trump. O entendimento, já havia uma jurisprudência nesse caso de que o presidente ele é imune aos atos que ele faz. Por quê? Porque o presidente pode, por exemplo, decretar, o Trump decretou a morte do Qassem Soleimani, ele deu a ordem que, né, foi matar o Qassem Soleimani. Se ele fosse uma pessoa comum, isso seria assassinato, né? Uma pessoa comum que manda matar outra pessoa está cometendo assassinato. Só que, no caso, no contexto aqui, o Qassem Soleimani é um terrorista que já matou não sei quantos americanos, que ajudava o Irã e não sei o que lá. Então, ele, como presidente, ele deu a ordem para matarem o Qassem Soleimani e isso foi executado. Aconteceu no início de 2020, não foi isso? 2021, agora não lembro. No início de 2020 que foi a morte do Qassem Soleimani. Enfim, entenderam o problema? Então, o presidente ele tem que ter imunidade para os atos oficiais. Mas aí o que acontece, né? O Trump ele tomou uma série de atos oficiais e outros atos que não são oficiais na época da contestação das eleições lá de 2020, né? Ele questionou um monte de coisa, ele instaurou grupos de trabalho para investigar eventuais fraudes eleitorais, teve um monte de coisa ali, né? E muitos estados estavam acusando ele por isso ser um crime, por ele ter contestado o resultado da eleição de 2020, né? Então, o que aconteceu agora? A Suprema Corte entendeu que o presidente da República, lá nos Estados Unidos, ele é imune por qualquer ato oficial que ele tome enquanto presidente da República. Ele não é imune por atos que ele tome privadamente. O que isso quer dizer? Isso não livra o Trump 100% do caso, tá? Mas livra algumas situações. Então, por exemplo, o fato dele ter convocado a manifestação do dia 6 de janeiro para o pessoal ir lá se manifestar e coisa e tal, isso é um ato privado dele. Então, se o pessoal entende que isso foi um crime, ele responderia pelo crime, porque foi um ato privado, não foi um ato oficial dele como presidente da República.
Agora, os comitês que ele abriu para investigar a fraude eleitoral, ou as pessoas que ele colocou em cargos para tentar verificar esse tipo de coisa, isso são atos oficiais. Então, entende-se que isso são atos da presidência dos Estados Unidos, não atos do Trump. O Trump não responde por esses atos. Mas o mais interessante dessa história toda aqui é que isso mata muitos dos processos que estavam acontecendo em vários estados americanos, justamente para tornar o Trump inelegível esse ano, né? Existe uma previsão na Constituição americana que diz que insurrecionistas não podem se eleger, não podem ser eleitos, né? Isso foi uma provisão que foi colocada, uma emenda na Constituição americana, se não me engano é a 14ª emenda, não tenho certeza não. Foi justamente na época da Guerra Civil Americana, né, que teve lá os confederados lutando contra os Yankees e coisa e tal, aquela coisa toda. E depois que terminou a guerra, haveriam eleições. E lógico, né, o lado ganhou, né, os Yankees ganharam, os confederados perderam. Por óbvio, eles não queriam que os confederados concorressem a cargos públicos, porque senão iam criar de novo uma nova animosidade, podia levar uma nova guerra e coisa e tal. Então eles fizeram essa emenda à Constituição americana impedindo que insurrecionistas se candidatassem. Então outras pessoas podiam se candidatar no Sul, tá? Os governadores do Sul foram eleitos entre as pessoas do Sul mesmo, né? Mas aqueles que participaram ativamente entre os confederados não podiam se candidatar. Então essa era a ideia. Só que esse dispositivo estava sendo usado em alguns estados, se não me engano no Colorado, no Maine, em alguns estados para dizer que o Trump teria feito uma insurreição no dia 6 de janeiro e que por isso ele seria um insurrecionista e, portanto, ele não poderia ser votado para presidente. Essa era a lógica que eles estavam seguindo, né? Só que aí o motivo que eles acusavam isso justamente dele ter feito uma série de atos ali, coisa e tal, e ele recorreu à Suprema Corte alegando essa imunidade. Ele diz que os atos foram oficiais. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele não pode ser perseguido mais pelo 6 de janeiro? Não quer dizer isso, né? Eles explicam aqui, a Suprema Corte confirma imunidade absoluta para atos oficiais. Então, atos oficiais do presidente, ele tem imunidade absoluta. Isso aqui é uma derrota enorme para os democratas. Por quê? Porque eles esperavam que pelo menos a Suprema Corte desse alguma coisa. Não, atos que forem oficiais, mas não sei o que lá, podem ser perseguidos e coisa e tal. Por quê? Porque agora eles têm que provar que cada ato, eles têm que fazer a prova de que foi um ato privado do Trump. E a presunção de qualquer ato que ele faz na presidência é que seja um ato oficial. Né? A presunção é essa. Então a outra parte tem que provar que aquele ato foi um ato privado, o que dá um trabalhão de fazer, muito mais complicado de fazer. Então, ou seja, essa decisão da Suprema Corte praticamente mata esses processos todos do Trump insurrecionista que estão surgindo aí em vários estados, porque não mata totalmente. Em tese, os estados podem tentar fazer o caso, provar que aquele ato foi um ato não oficial, foi um ato privado e não sei o que lá. Mas aí, ou seja, repara como é que fica muito mais difícil, né? Hoje você tem uma ligação direta. Cometeu o ato, ele é responsável pelo ato. Agora não é mais. Presume-se que é um ato imune. A única força que poderia agir nesse caso seria o impeachment. O Congresso tentou o impeachment do Trump pelos atos do dia 6 de janeiro, mas não passou o impeachment do Trump, então não tem nenhuma punição para o Trump no dia 6 de janeiro, porque foram atos oficiais na visão da Suprema Corte a princípio. Tá? De novo, se o Estado conseguir fazer uma prova de que foram atos privados e coisa e tal, pode perseguir o cara criminalmente, né? É uma decisão controversa. Em determinado momento, alguém falou aqui que, olha só, teve um caso que levantaram aqui, ó. Vamos supor que um presidente americano dê a ordem para um grupo, uma ordem oficial para um SEAL Team 6, que é a elite da elite, das tropas de elite americanas, né, para assassinar um rival político, né, e não sofre impeachment por isso. Então, no final das contas, ele não cometeu crime nenhum, né? Aí que tá, em tese não, ele cometeu um ato oficial, o ato oficial foi matar o outro presidente. Imagina-se que existe um fundamento por trás dessa ordem. Se for uma ordem puramente política, aí cabe ao pessoal alegar que foi uma ordem privada, não foi uma ordem de interesse dos Estados Unidos. Perceberam como é que fica difícil a situação? Praticamente impossível, né? O que eles estão dizendo é que, no mínimo, esses processos vão levar muitos e muitos anos, e aí, quando terminar o processo, o Trump já foi eleito, já governou,
já saiu do poder, então aí não acontece mais nada, né? A expectativa deles é que eles conseguissem condenar o Trump, nesse caso, até o final do ano, de forma que ele não pudesse participar da eleição esse ano, mas não vão conseguir isso, né? Enfim, eles falam que o presidente não está acima da lei, mas o Congresso precisa ter as responsabilidades e checar o Executivo nesse caso, né? Ou seja, não é a Justiça que vai fazer isso, é a responsabilidade do Congresso fazer o impeachment do presidente nesse caso. Então é isso daí, mais uma boa notícia para o Trump. Esses casos morreram, ou seja, morreram não literalmente, ainda podem acontecer, mas vão levar muitos e muitos anos, e aí a coisa fica muito mais complicada. Para essa eleição é impossível. Agora, o outro caso contra ele, que é o caso lá da Stormy Daniels, lá da garota de programa e coisa e tal, que ele foi acusado e foi condenado, esse caso continua, mas esse caso não pode tornar ele inelegível. Ele pode até ser preso, mas não vai ser tornado inelegível, né? Vamos ver como é que vai avançar esse caso aí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.